Desde um acidente, a vida de Maria tinha se transformado em uma sequência de dias nebulosos, onde o presente parecia incerto e o passado era um grande buraco negro. O carro havia derrapado na estrada durante uma noite de chuva forte, batendo com violência contra uma árvore, e, desde então, ela não conseguia se lembrar de mais nada. A amnésia tomou conta de sua mente, apagando não apenas o momento do impacto, mas também os eventos que o precederam. O que ela estava fazendo antes de tudo desmoronar? E o mais perturbador, havia algo ou alguém com ela naquele carro? Agora, Maria vivia em um pequeno apartamento alugado, afastada da família e dos poucos amigos que ainda se preocupavam com ela. Suas tentativas de recompor a vida eram frustrantes. Todos os dias ela acordava com a mesma sensação de vazio, como se algo vital estivesse fora de alcance. Suas sessões de terapia eram a única chance que tinha de tentar entender o que havia acontecido naquele dia e de recuperar as memórias que, segundo os médicos, estavam bloqueadas por um trauma profundo. Hoje, ela se encontrava novamente na sala de terapia, tentando mergulhar naqueles flashes distantes que surgiam em sua mente. Sua terapeuta, Doutora Martins, guiava-a gentilmente para revisitar suas lembranças, mas Maria não conseguia passar de certos limites. Toda vez que tentava, uma imagem estranha se repetia, uma figura sombria à distância, sempre fora de foco, sempre observando-a. Mesmo sem saber quem era, Maria sentia um calafrio a cada visão. Algo naquela presença parecia perigosamente familiar, como se carregasse um segredo que ela não estava pronta para encarar. Quando a sessão terminou, Maria saiu com uma sensação estranha no peito. A figura que via parecia estar se aproximando, e o silêncio de suas memórias já não parecia tão vazio assim. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. A figura que via nas sessões de terapia continuava a rondar seus pensamentos. Ela não conseguia se lembrar do rosto ou das roupas, mas algo na postura e na maneira como a observava a deixava inquieta. Não era apenas uma memória distorcida, parecia mais real, mais próxima, como se não pertencesse ao passado. Quando finalmente adormeceu, os sonhos vieram como sempre confusos, fragmentados e carregados de angústia. Desta vez, porém, o pesadelo foi mais vívido. Ela estava no carro, sentindo a chuva forte batendo no vidro, a estrada à frente ficando cada vez mais borrada. Olhando pelo espelho retrovisor, viu a mesma figura sentada no banco de trás. Um vulto, imóvel, mas inegavelmente presente. O terror a dominou, e ela acordou, ofegante, o coração acelerado. Nos dias que se seguiram, as sensações de estar sendo observada não desapareceram. Pelo contrário, se intensificaram. Objetos em seu apartamento pareciam estar fora de lugar, e ela começou a notar pequenos detalhes inquietantes, como sombras que se moviam nos cantos de sua visão, mas que desapareciam quando ela tentava focar. Durante outra sessão de terapia, a doutora Martins decidiu usar hipnose leve para tentar acessar as memórias do acidente. Maria concordou relutantemente. Quando fechou os olhos e começou a mergulhar nas profundezas de sua mente, o acidente voltou em flashes. A estrada molhada, o carro derrapando e então, um choque. Mas antes disso, no espelho retrovisor, lá estava novamente a figura no banco de trás. Maria abriu os olhos de repente, o corpo rígido. Não estava sozinha no carro naquele dia, mas por que ninguém havia mencionado essa pessoa? Depois daquela sessão de hipnose, Maria passou os dias em um estado de inquietação. A revelação de que não estava sozinha no carro a deixou obcecada. Quem era a pessoa no banco de trás? Por que ninguém mencionou isso após o acidente? Havia algo mais naquela noite que todos estavam escondendo dela, ou seria sua mente brincando com seus medos? Determinada a encontrar respostas, Maria começou a investigar. Ela procurou os registros do acidente, revisou relatórios médicos e consultou o boletim policial,
tentando lembrar detalhes que ainda estavam obscurecidos pela amnésia. Depois de muitas buscas, encontrou algo que a fez estremecer. No relatório policial mencionava um homem que estava com ela no carro, mas não identificava sua relação com Maria. O documento dizia apenas que ele havia desaparecido. Aquela informação a deixou mais perdida do que nunca. Como ela poderia não se lembrar de uma pessoa que estava com ela em um momento tão crucial? E o que acontecerá com ele? Com a mente perturbada, Maria começou a notar a presença da figura cada vez mais em sua vida cotidiana. À noite, sentia uma pressão na cama ao seu lado, como se alguém estivesse deitado ali. Ouviu passos leves ecoando no corredor, mas sempre que verificava, não havia ninguém. O medo de estar sendo perseguida por alguém, ou algo, crescia a cada instante, e a sensação de que sua realidade estava se desfazendo tornava-se insuportável. A verdade sobre quem estava no carro era uma sombra em sua mente, e a presença que a seguia parecia estar se aproximando, insistente, como se estivesse esperando que ela se lembrasse do que realmente aconteceu. Maria se sentia cada vez mais vulnerável. As noites, antes apenas desconfortáveis, agora eram tomadas por um terror crescente. A sensação de ser observada não se limitava mais aos momentos em que estava sozinha, se estava presente em todos os lugares. Em seu apartamento, as sombras pareciam se alongar, como se houvesse algo escondido nas paredes, à espreita. Ela acordava no meio da noite com o coração disparado, certa de que alguém estava parado no quarto, mas a escuridão permanecia imóvel, sufocante. Durante outra sessão com a doutora Martins, Maria voltou a ser hipnotizada, desesperada por respostas. Conforme entrava no estado profundo, as imagens do acidente retornavam mais claras do que nunca. Ela se via ao volante, a chuva torrencial obscurecendo a estrada à sua frente, o som das gotas batendo com violência no para-brisa. Então, no retrovisor, a figura no banco de trás começava a se materializar. Desta vez, Maria conseguiu ver mais claramente. Era um homem, mas os detalhes de seu rosto continuavam fora de alcance, como se a memória estivesse bloqueada propositalmente. Quando abriu os olhos, sentiu-se mais confusa do que antes. Quem era aquele homem? Por que sua mente o mantinha tão oculto? E, acima de tudo, por que ela sentia que ele estava por perto, mesmo fora das sessões de hipnose? Naquela noite, de volta ao apartamento, a sensação de que algo a espreitava tornou-se insuportável. Ao apagar as luzes, viu claramente a silhueta de alguém no canto do quarto. Tremendo, acendeu as luzes novamente, mas não havia nada lá. A figura estava mais próxima. E, desta vez, Maria tinha certeza, ela queria algo dela. Maria estava à beira de um colapso. As noites se tornavam cada vez mais aterrorizantes, e a presença que a cercava parecia ficar mais forte. A figura não era mais apenas uma sombra distante, se ela estava lá, à sua volta, esperando por algo. A cada passo que dava, Maria sentia-se encurralada por essa força invisível. Quando fechava os olhos, flashes do acidente surgiam, e o homem no banco de trás ganhava mais forma, mais nitidez, a cada vez. Ela já não suportava o peso da dúvida. Decidiu confrontar o pouco que restava de suas memórias, não importando o quão doloroso fosse. Trancada em seu apartamento, Maria começou a recordar com mais clareza. Aos poucos, as peças finalmente se encaixavam, trazendo consigo uma verdade angustiante. O homem no carro, e ela o conhecia. Ele não era um estranho, mas alguém profundamente conectado à sua vida. As lembranças vieram em uma onda devastadora, eles estavam discutindo ferozmente antes do acidente. As palavras ditas foram cruéis, carregadas de mágoa, e a tensão entre eles cresceu até que ela perdeu o controle do carro. A colisão aconteceu logo depois. E então, Maria se lembrou, ele não sobreviveu. O homem que a acompanhava morreu naquele acidente. Ela,
por algum motivo desconhecido, sobreviveu, mas o que aconteceu com ele foi o que sua mente bloqueou por tanto tempo. Agora fazia sentido. A presença que a seguia, que a assombrava, não era apenas uma memória ou uma manifestação de sua culpa. Era ele, ou o que restou dele, voltando para cobrar respostas. A culpa que Maria carregava era insuportável, e o peso de sua morte parecia se manifestar fisicamente em sua vida. Ele estava ali, e queria algo mais. A tensão no apartamento de Maria se tornou insuportável. Cada respiração parecia pesada, e o silêncio, quase tangível. Ela sabia que não poderia mais fugir. A verdade havia sido desenterrada, e agora, aquilo que a seguia não era apenas uma sombra, era uma presença real, que exigia ser confrontada. Naquela noite, ela acordou com o corpo paralisado, sentindo uma pressão esmagadora ao seu redor. Quando abriu os olhos, a figura estava ali, parada ao lado de sua cama. Desta vez, ela viu com clareza, o homem que a assombrava desde o acidente finalmente estava de frente para ela, o olhar sombrio e acusador. Sua pele parecia pálida, quase transparente, e o ar ao redor dele era frio e sufocante. Maria tentou falar, mas as palavras não saíram. Ele, porém, não precisava de palavras. A acusação estava em seus olhos, em sua presença, e por que me deixou morrer? A mente de Maria rodopiava. Ela sabia que não havia planejado aquilo, mas a culpa e o medo distorciam suas lembranças. Ela se via ao volante, o som da discussão ainda ecoando em sua mente, a raiva tomando conta enquanto o carro deslizava na estrada molhada. Eles estavam brigando, e depois, tudo ficou escuro. Eu não queria, e foi um acidente, Maria sussurrou, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas a figura não se moveu. Ele permaneceu ali, como se estivesse à espera de uma resposta que ela ainda não podia dar, ou de uma confissão que ela não estava pronta para fazer. A presença oprimia Maria. O que ele queria realmente? Ela se perguntava se o perdão era possível, ou se ela estava destinada a ser assombrada pelo resto de sua vida. A presença continuava imóvel, o ar ao redor de Maria ficando mais frio a cada segundo. Ela se sentia presa, como se a própria escuridão do quarto estivesse segurando seu corpo, impedindo-a de se mover. As palavras repetiam-se em sua mente, e por que me deixou morrer? O homem diante dela esperava uma resposta, mas o peso da culpa e da dúvida impedia de dizer qualquer coisa. Lembranças confusas vinham à tona, no momento em que perdeu o controle do carro, a discussão que ecoava no interior do veículo, e o som ensurdecedor da batida. Ela sabia que não havia desejado aquele desfecho, mas algo dentro dela gritava que poderia ter evitado. E era essa incerteza que a destruía. Eu sinto muito, ela murmurou, finalmente, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Não sei se poderia ter te salvado, mas sinto muito. Por um instante, o silêncio se aprofundou. A figura diante dela permaneceu imóvel, mas a intensidade de sua presença começou a diminuir. Não houve palavras de perdão, nem gestos de compreensão. Ele simplesmente se desvaneceu, lentamente, até não restar mais nada além do vazio do quarto. Maria ficou ali, sozinha, o corpo exausto e a mente esgotada. Embora a presença física tivesse desaparecido, a sensação de culpa não se foi. Ela sabia que, embora tivesse enfrentado aquele que a assombrava, o verdadeiro confronto seria com ela mesma. Poderia continuar vivendo, mas a dúvida sobre o que realmente aconteceu naquela noite sempre estaria lá. Enquanto apagava a luz do quarto, um sussurro quase imperceptível a fez parar por um instante. Talvez, no fundo, o perdão nunca chegasse completamente.